Taxa de inscrição para a prova da OAB está R$ 295. E aí você vai me perguntar, Vilaça, como é que eu faço para conseguir a isenção e realizar a prova sem pagar essa taxa? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou Vilaça Neto, coordenador do Estudar para a OAB, e eu estou aqui hoje para a gente esclarecer tudo o que você precisa saber. Um verdadeiro passo a passo, acompanhando o edital do 36º Exame de Ordem, do que você deve fazer para conseguir a isenção da sua inscrição para este próximo exame de ordem. Então, é muito importante para isso que a gente analise detalhadamente o que diz o edital do exame e não ficar se baseando em outras coisas, em achismo ou no que um disse e no outro disse. Então, a gente vai fazer aqui a leitura de praticamente tudo que está no tópico, que é o tópico 2.6, que trata da isenção para inscrição no 36º Exame Unificado. Eu sempre falo que é muito importante o candidato estar atento ao que diz o edital. Portanto, você pode baixar o edital no site da oab.fgv.br, tá certo? Então, baixa lá o edital e você vai poder acompanhar tudo isso que eu vou analisar aqui detalhadamente nas folhas 5, 6, 7 e 8 do seu edital, tá bom? Então vamos lá, começando a análise do tópico da isenção. Ela começa a dizer o seguinte, que a isenção ela poderá ser concedida para quem cumulativamente, ou seja, o examinando ele tem que cumulativamente preencher os requisitos a seguir. Ele estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, que é o famoso CadÚnico. Então, é requisito essencial, indispensável, que você esteja efetivamente inscrito ou inscrita no CadÚnico. Se não tiver, você já não vai conseguir a sua isenção, tá? Então, tem que estar inscrito nesse programa. E comprovar hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da referida taxa, adotando a seguinte definição para a família de baixa renda. Ou seja, não é somente estar inscrito no CadÚnico. Estar inscrito no CadÚnico é um dos requisitos. Mas além de estar inscrito lá no CadÚnico, você precisa comprovar que há uma família, que você pertence ali a uma família de baixa renda. E como é que se comprova que você pertence a uma família de baixa renda? Primeiro, são duas situações. A primeira é que a família de baixa renda é aquela considerada com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo. Ou seja, você vai somar qual é a renda de todo mundo que tem renda na sua casa e dividir por quantidade de pessoas que nela residem. Se der menos até meio salário mínimo, ou seja, de meio salário mínimo para baixo, você já está enquadrado aí nessa situação de hipossuficiência. Então vamos lá, vamos pegar a renda de todo mundo da sua casa e dividir pela quantidade de pessoas. Se der menos de meio salário mínimo, você está aí enquadrado na situação de hipossuficiência. Ou aquela família que possua renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. Então, se você somar a renda familiar mensal e a soma der até 3 salários mínimos, também será considerada uma situação de hipossuficiência, tá bom? Então, primeiro passo, tem que preencher cumulativamente, ou seja, obrigatoriamente, esses dois requisitos. Está no CadÚnico e uma dessas situações aí da família de baixa renda, tá? Renda per capita de até meio salário mínimo ou renda somada ali da família de até 3 salários mínimos. Ok, e quando e como é que você vai fazer isso? Você já viu que se enquadra, mas o que é que você precisa fazer? Só dizer para a OAB que você se enquadra, ok? E qual é o prazo para fazer isso? Vamos lá. O próximo item aqui do edital 2.6.1.1, ele fala, o examinando que se julgue enquadrar nos termos do subitem anterior, ou seja, que preenche essas condições que eu acabei de falar, deverá enviar a documentação comprobatória relacionada abaixo à Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado entre. Então, qual é o prazo para isso? Às 17 horas do dia 12 de agosto de 2022, até às 17 horas do dia 19 de agosto de 2022. É o mesmo prazo para quem vai se inscrever normalmente pagando a taxa. Então, você vai utilizar neste período, neste prazo, para fazer a sua solicitação de isenção. Tá? Ok, então o prazo eu já sei, 17 horas do dia 12 de agosto até às 17 horas do dia 19 de agosto.
Cuidado! Primeiro, não deixe para a última hora. E segundo, tem gente que deixa para o último dia, às 19 horas, dia 19 de agosto, achando que é até meia-noite. Não, até 17 horas. Passou desse horário, já era, perdeu a chance aí de solicitar a sua isenção. Mas quais são os documentos que você vai ter que apresentar? Vamos lá, a lista ela é um pouco extensa. Primeiro documento, cópia da carteira de trabalho atualizada e das seguintes páginas. Você vai pegar as páginas específicas que ele está pedindo da carteira de trabalho. Identificação, que é a página lá da foto, qualificação civil, onde tem lá seus dados pessoais, e do último registro do contrato de trabalho e a página posterior ao último registro, ou seja, vai mostrar que realmente é aquele último contrato que está em vigor na sua carteira de trabalho. Então você vai pegar o último registro do contrato de trabalho e a página posterior ao último registro. E rescisão do último contrato de trabalho que está lá na página de anotações gerais. Ok, Vilaça, mas eu não tenho trabalho, não tenho carteira de trabalho assinada. Então, ele explica, se não tiver nenhum contrato de trabalho registrado na sua carteira de trabalho, deverá apresentar cópia das seguintes páginas. A página de identificação, que é a que tem a sua foto, a página da qualificação civil, que é a que tem os dados pessoais, e a primeira página destinada ao registro de contratos de trabalho, que ela estará, obviamente, em branco, já que não tem contrato de trabalho em vigor, tá? Se desempregado, observar o item disposto no subitem 2.6.1.1.1, que eu explico já já. Ou seja, se você estiver desempregado, a gente vai explicar lá o que é que você deve fazer, certo? Cópia dos 3 últimos contra-cheques comprovantes de pagamento do seu salário. Se não tiver, se atentar a esse mesmo item que eu vou falar já já, que é uma declaração que você vai ter que fazer. Ou seja, para todo documento exigido, se você não tiver, vai ter que fazer uma declaração e eu explico já já, tá bom? Declaração de imposto de renda, se não tiver, da mesma forma, vai se ater a esse item que a gente fala já já. Cópia da carteira de identidade e CPF, tá? Dos dois, vamos pecar pelo excesso. Cópia da carteira de identidade e CPF. Certidão de casamento. Ah, se eu não sou casado, vai ter que fazer essa declaração. Certidão de nascimento dos filhos menores de idade, se não tiver também tem que fazer essa declaração. E todos os documentos que a gente já mencionou, se você for casado ou tiver um companheiro ou uma companheira, todos os documentos dos cônjuges companheiros. Tá certo? Então você é casado, você vai mandar todos os seus documentos e esses mesmos documentos do seu marido ou da sua esposa ou do seu companheiro ou da sua companheira. Além da declaração constante do anexo 4 deste edital, legível e assinado. Que declaração é essa? Essa declaração, por isso que eu disse, baixe o edital, é muito importante. Essa é a declaração que está na página 37 do edital. E ela é a declaração de hipossuficiência financeira. Já está pronto o modelo, a declaração ali já está praticamente pronta. E você vai pegar e vai preencher com os dados do exame, né? Ou seja, 36º exame de ordem unificado, o seu nome, o seu CPF e aí tem o modelo da declaração, onde você vai dizer que você declara para fins de isenção, que é hipossuficiente, não tem condições, bererê. Já está pronto o texto, e você só vai, no caso, colocar ali cidade, dia, mês e ano, seu nome e a sua assinatura. Tá bom? Preenche o que falta preencher, mas a declaração em si já está pronto, o modelinho aqui já fica muito mais fácil para você. Então, é imprescindível também que, além de todos aqueles documentos que eu falei, você faça a impressão desse documento, obviamente baixe o documento, já altere aqui esses dados que tem que alterar e junte também na sua solicitação de isenção, tá bom? Mas vamos lá. Ok, como é que vai acontecer? Depois que eu pegar todos esses documentos, o primeiro passo vai ser reunir todos esses documentos, tá? E aí você vai dizer o seguinte: o examinado deverá encaminhar somente os documentos que sejam pertinentes à sua situação. Caso não possua alguns dos documentos, lembra que eu estava falando, se não tiver, vai ter que fazer uma declaração. Se não tiver tal documento, vai ter que fazer uma declaração. Caso não possua algum dos documentos ou não se enquadre em alguma das situações do item 2.6.1.1, o examinado deverá encaminhar declaração de próprio punho, legível, datada e assinada, tá? Sobre o seu não enquadramento, para suprir o não envio do documento exigido. Então vamos lá. Certidão de casamento. Vilaça, eu não sou casado. Então você vai ter que fazer uma declaração dizendo que não está apresentando a certidão de casamento porque você é solteiro, porque você é solteira. Tá?
Então, ou porque você não vai ter esse documento. Aí você vai colocar a sua cidade, a data e assinar de forma legível e juntar essa declaração no seu pedido de isenção. Da mesma forma com algum dos outros documentos aqui. Eu não tenho, então tem que fazer a apresentação dessa declaração porque ela é importante. Outra coisa que já me perguntaram aqui, Lassa, eu tive isenção no 35º exame de ordem, no exame passado, mas eu não pude fazer a prova. Eu já consigo isenção de novo agora? Vamos lá. Olha o que ele diz aqui. O examinado que teve concedida a isenção da taxa de inscrição no 35º exame de ordem unificado e que não tenha comparecido na prova objetiva, deverá justificar a ausência para solicitar a isenção da taxa de inscrição no 36º exame de ordem unificado, conforme especificações do subitem 2.6.3 desse edital, tá? 2.6.3 desse edital. E a gente vai tratar qual é esse subitem já e o que você precisa fazer. Então, se você teve no exame passado, no 35º, a isenção concedida, devidamente deferida, você vai se ater a essas especificações. Não vá achando que já está automaticamente deferido, que já está tudo certo, é só ir lá fazer a prova não, que vai dar errado, tá? A gente explica já o que é que vai acontecer. Lembrando algumas coisas óbvias, tá? O protocolo desse pedido, ainda que você, eu já juntei todos os documentos, está tudo certo. Não, cuidado, porque esse pedido ele vai ser avaliado, certo? Pela Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado. E aí essa comissão vai deliberar sobre a concessão ou não da sua isenção. Inclusive, ela vai ter direito de exigir a qualquer tempo documentos complementares que ela entender necessários para a concessão ou para a apreciação desse pedido de isenção. Então, o simples preenchimento ali dos dados e envio não garante nada a você, certo? Lembrando que essa isenção ela deve ser solicitada diretamente no site da OAB, oab.fgv.br. Certo? Lá nesse período que eu falei, 17 horas do dia 12 de agosto até 17 horas do dia 19 de agosto de 2022. Contendo, então você vai colocar lá nesse seu pedido, além desses documentos, você vai preencher lá a identificação do seu, melhor dizendo, do seu número de identificação social, que é o NIS, certo? Atribuído pelo CAD único. Se você tiver com o seu NIS desatualizado, se você tiver algum problema, procura logo o órgão responsável aí na sua cidade para fazer essa atualização, porque o prazo é curto, é até dia 19. Declaração que atende à condição estabelecida no subitem 2.6.1, né, que a gente já falou aqui, que é a declaração de hipossuficiência financeira, e envio online da declaração constante. Só um minuto. A declaração 2.6.1, no caso, você vai fazer só um minuto. Declaração que atende a condição. Você vai preencher lá que você atende a condição, vai declarar, lá tem um itemzinho para você clicar, que você declara que atende a essa condição, ou seja, que você é inscrito no CAD único e pertence ali a uma família de baixa renda, então você vai confirmar que está pertencente a essa situação, a essa condição que eles exigem, tá? E envio online da declaração constante no anexo 4, que é essa declaração aqui que eu falei, que é a declaração de hipossuficiência financeira. Lembrando que é nesse prazo que eu mencionei. Você vai fazer um documento, um arquivo para cada documento, certo? Um arquivo para cada documento. Eles vão aceitar documento em PDF, eles vão aceitar documento em JPG ou JPEG, que é foto, digamos assim, imagem, tá? Então, PDF, JPG ou JPEG. E cada documento desse tem que ser um arquivo separado. Não vai juntar tudo num só arquivo, não. E atenção também, se você mandar qualquer documentação fora do prazo ou você deixar de enviar, deixar de anexar algum desses documentos, esqueça, porque o seu pedido de isenção será negado, será indeferido, tá bom?
Outra coisa importante, caso seja solicitado pela coordenação, o examinando deverá enviar a referida documentação por meio de carta registrada para confirmação da veracidade das informações. Por quê? Porque você não está mandando a documentação, a documentação original, digamos assim, ou as declarações que você assinou. Você está mandando somente fotos ou aquele documento escaneado. Então, se necessário, a comissão pode exigir que você encaminhe por carta registrada, ou seja, pelos correios, essa documentação original. Dificilmente isso vai acontecer, mas só para você ter atenção aí, não rasgar depois que tirar foto, não se desfazer desses documentos, tá bom? Agora, aquele ponto que eu falei lá de quem tinha pedido isenção no exame anterior, vamos ver como é que vai funcionar. O examinando que obteve a isenção de taxa no 35º exame de ordem e não compareceu à prova objetiva e queira solicitar a isenção da taxa de inscrição para este 36º exame de ordem, deverá justificar a sua ausência também nesse mesmo período de pedido de isenção. Então, das 17 horas do dia 12 às 17 horas do dia 19, tá bom? O qual deverá ser encaminhado por meio de link disponibilizado na página do exame. Agora, como é que vai funcionar? A justificativa de ausência deverá ser realizada com a inserção de documentos conforme o anexo 7 desse edital, que comprovem o motivo de ausência. Todos os documentos deverão estar datados e assinados. Os documentos, e eu vou dizer já quais são as possibilidades, tá? Os documentos para justificativa de ausência devem conter todas as especificações do anexo 7 desse edital e serem legíveis para análise, sob pena de serem considerados documentos inválidos. Além disso, não serão aceitas justificativas de ausência no 35º exame de ordem realizadas fora desse link. Vou mandar um e-mail. Não, gente, é dentro do link da página de inscrição do 36º exame de ordem, tá bom? Agora vamos lá. Qual é esse anexo, para que vocês fiquem atentos? É o anexo que vai estar lá na página 40 do edital, anexo 7, tá? Anexo 7, aí o anexo 7, melhor dizendo, da justificativa de ausência no 35º exame de ordem unificado para pedidos de isenção de taxa. Então, se o seu caso for esse, eu não vou ler todos, não vou ler tudo, mas eu vou ler só os tópicos principais, mas você dá uma conferida lá na página 40 do edital, tá? Do edital deste exame, para ver se você se encaixa em uma dessas situações. Lembrando que isso só serve para quem já teve o pedido de isenção deferido na última prova, no 35º exame, e não pôde comparecer por algum dos motivos que estão presentes neste anexo 7 do edital. Assalto ou furto, acidente de trânsito, morte na família, maternidade, paternidade, internação, repouso, atendimento médico ou odontológico e deslocamento ao trabalho. Mas tudo isso aqui tem algumas especificações que você tem que ler detalhadamente nesse anexo para poder saber se vai preencher ou não a possibilidade de pedir mais uma vez a isenção para que ela seja aplicada a esse novo exame. Vilaça, mas eu não foi nenhuma dessas situações. Ok, se você ainda se enquadra na situação de hipossuficiência, de ter ali inscrição no CAD único, se preenche tudo isso, você pode fazer o seu pedido novamente, tá bom? Mas vamos lá dar prosseguimento. Todas essas informações que você está prestando, todas essas declarações de hipossuficiência, de ter ali uma renda per capita baixa na sua família ou de ter uma renda de até 3 salários mínimos, todas essas declarações você está fazendo sob sua inteira responsabilidade, tá? Então ele diz, isso já é óbvio, mas diz no edital que tudo isso é de inteira responsabilidade do examinando, podendo este responder a qualquer momento por crime contra a fé pública, o que acarreta sua eliminação no exame, tá certo? Além disso, não será concedida a isenção de pagamento de taxa de inscrição ao examinando que, ou seja, não vai ser concedido. O examinando que omitir informações e ou torná-las inverídicas, fraudar ou falsificar a documentação, ou não observar a forma e o prazo e horários estabelecidos neste edital. Então, se você perder prazo, se você falsificar documento, obviamente todas essas situações vai fazer com que a sua isenção não seja concedida, tá bom? Além disso, obviamente, como eu já falei, cada pedido vai ser analisado pela coordenação do exame de forma isolada. E atenção, porque isso às vezes eu vejo muita gente reclamando nas redes sociais, muita gente criticando. Mas eu já sou beneficiário do Bolsa Família, já devia ser aceito automaticamente. Não é bem assim. E o edital ele diz, claro, Bolsa Família ou esses programas, porque toda hora muda o nome, mas enfim. O fato de o examinando estar participando de algum programa social do governo federal, ProUni, FIES, eu tive FIES na faculdade, já devia ser automático.
ProUni, FIES, Bolsa Família, Auxílio Brasil, auxílio que quer que seja, assim como o fato de ter obtido a isenção em outros certames, não garantem por si só a isenção da taxa de inscrição no presente certame. Tá? Então não ache que porque você já teve a isenção deferida anteriormente, ou porque você é do FIES, ProUni, ou recebe algum outro auxílio do governo federal, você já está garantido que vai ter a isenção nesse exame. É importante você acompanhar. Não pedir já está tudo certo. Não, peça e acompanhe. E como é que você vai acompanhar? O resultado desse seu pedido de isenção, ele vai ser disponibilizado no dia 9 de setembro, lá nessa mesma página de acompanhamento, que é na página da oab.fgv.br, tá bom? O examinando poderá verificar por meio desse link se ficou alguma pendência, se restou alguma situação que ocasionou o indeferimento do seu pedido. E se houve isso, tá? Ele vai ter somente o dia 12 de setembro. Então, sai o resultado dia 9, então ele vai ter de 0 hora às 23h59. Ou seja, mano, você vai ter um dia só, que é o dia 12 de setembro, para contestar o indeferimento. Tá certo? Por meio dessa mesma página. Após esse período, não será aceito nenhum pedido de revisão, de reconsideração, absolutamente nada. E outra coisa, na hora de fazer o meu pedido, lá das 17 horas do dia 12 às 17 do dia 19, eu esqueci de anexar, de colocar lá, de enviar o anexo 4, que ele é indispensável, que é a declaração de hipossuficiência. Se eu esqueci de anexar, eles indeferiram. Eu vou juntar agora no meu pedido de reanálise. Não, já era, tá? Porque esqueceu o documento, aí você não vai conseguir. Então ele deixa claro que não será aceito o envio da declaração do anexo 4 e da documentação indicada no subitem 2.6.1, que é a documentação que eu falei lá, durante o prazo recursal. Ou seja, se foi indeferido porque você esqueceu de juntar algum documento que já era obrigatório, não vai adiantar. Eita, esqueci, vou juntar agora no pedido de reanálise. Eles não vão aceitar. Por isso que é muito importante que você tenha cuidado agora, na hora de fazer a sua inscrição, na hora de fazer o seu pedido de isenção, porque senão, se você deixar de juntar algum documento obrigatório, eles vão indeferir e no prazo recursal não adianta querer juntar, mas eu juntei agora, olha aí, não, tá? Não, já estou avisando para depois, eita, mas eu juntei, qual o problema? Gente, está dizendo no edital que não pode, certo? Que não pode. Aí, o resultado da análise desses pedidos de isenção após a apreciação e julgamento das contestações vai ser divulgado no dia 30 de setembro, tá? 30 de setembro aí é o resultado final, beleza? Ok. Então, o que é que vai acontecer? Se você teve o seu pedido de isenção indeferido, ou seja, você tentou ali fazer com que tivesse isenção, recorreu e tudo, e não deu certo, você vai ter que imprimir o seu boleto, caso você queira de fato fazer a prova, imprimir o seu boleto lá na página de acompanhamento e vai ter até o dia 4 de outubro para fazer o pagamento do boleto. Tá certo? Então, tentei tudo isso, Laça, não consegui, eles negaram, ok. Você vai ter que então pagar. Aí você imprime o boleto e paga até o dia 4 de outubro, tá bom? O interessado que não tiver o seu pedido de isenção deferido e que não efetuar o pagamento já era, ele está fora da prova, não vai adiantar nem comparecer no dia que você não vai ter nem lá seu nome na lista de inscritos para fazer a prova. O examinando que tiver o seu pedido de isenção deferido e que mesmo assim efetuar o pagamento, eu paguei porque eu estava ansioso, com medo do resultado, não sabia. Não adianta, porque nem precisa. Espere o resultado, se for negado é que você vai gerar o boleto. Mas se você estava esperando o resultado e pagou o boleto, ou se saiu o resultado e mesmo assim você por erro pagou o boleto, eles não vão devolver o seu dinheiro, tá? Então, cuidado, pagou e teve a isenção deferida, já era. Considera lá que você pagou, não precisava então da isenção. Você pagou, né? Eles não vão devolver o seu dinheiro, tá bom? Então, meus amigos, essas são
as condições, as regras, as situações para que você consiga pedir a sua isenção no 36º exame de ordem e se livrar da taxa de R$ 295. Mas ficou alguma dúvida? Você vai tentar pedir essa isenção? Você já pediu e negaram em oportunidades anteriores? Conta aqui nos comentários. Eu quero entender melhor qual é a sua experiência com esse tipo de pedido. Até para que a gente possa cada vez mais gravar vídeos que abranjam outras situações e que contemplem cada vez mais examinandos para que eles possam encontrar aqui no nosso canal todas as respostas. Então, se você ficou aqui até o final, eu peço até desculpa porque o vídeo foi um pouco mais longo do que o normal, mas o edital ele é extenso, tem vários tópicos nesse ponto específico da isenção. Mas se você ficou até aqui ao final, quero que você deixe aquele like e curta, obviamente, deixando o like o vídeo, compartilhe com os amigos que também estão se preparando e vão pedir a isenção. E inscreva-se no nosso canal para continuar recebendo cada vez mais conteúdo sobre a prova da OAB e sobre o mundo jurídico em si. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Espero que o seu pedido de isenção seja deferido pela OAB.